Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos nos reunindo para compartilharmos conteúdos da nossa Sagrada Torá que inspiram as 7 leis universais, Sheva Mitzvot Bnei Noach, para agilizarmos ao máximo a redenção e procurarmos fazer e desempenhar o nosso papel nesse mundo, ao servirmos aquele que nos criou. Hoje, o tema proposto é a travessia do mar, um dos maiores milagres ocorridos em todos os tempos, diante dos vários povos que assistiram esse fenômeno a nível coletivo, fazendo com que o povo de Israel passasse pelo mar, Erev Rav, uma multidão de povos, uma mistura de povos, também transpusesse o mar, e os perseguidores, o mesmo mar que salvou a alguns, acabou condenando seus perseguidores. Os nossos sábios perguntam, quando Deus se apresenta no cume do Monte Sinai para o povo de Israel, ele diz o seguinte: eu sou o Eterno, teu Deus, que te retirou do Egito. Pergunta-se, será que a criação do universo não é algo muito maior, muito mais grandioso do que a retirada do povo de Israel do Egito? Mas quando Deus criou o universo, não havia como santificar o seu nome diante dos vários povos. Afinal, o ser humano ainda não existia, só foi passar a existir nos últimos dias da criação. Então, aqui nós verificamos que a saída do povo de Israel do Egito teve 2 objetivos básicos. O primeiro, engajar a nação judaica na mais espetacular missão de toda a história da civilização humana, transformar, e por extensão os Bnei Noach, transformar esse mundo numa morada para Deus, numa moradia. Não? Voltamos com o microfone. O objetivo maior, primeiro objetivo, sair do povo de Israel do Egito, foi que ele pudesse receber a Torá 50 dias depois. A libertação do povo de Israel começou com a sua escapada, com a sua saída física da terra do Egito, mas culminou 50 dias depois com o recebimento da Torá. Outro aspecto que se revelou como objetivo na saída do Egito foi a santificação de Deus diante de povos, culturas, ideologias que eram totalmente antagônicas à possibilidade de anulação perante um ser maior, um ser infinito. Então, ao mesmo tempo, Hashem arregimentou o povo de Israel para uma missão sagrada e, ao mesmo tempo, ele santificou o seu próprio nome com os grandes milagres que envolveram o êxodo, a saída do povo de Israel do Egito. Já tinham passado as 10 pragas que corroeram o povo egípcio por dentro. O povo egípcio já tinha concordado em permitir o faraó e os seus asseclas, seus subordinados, já tinham concordado em permitir com que o povo de Israel saísse. Mesmo assim, Hashem ainda não tinha quebrado o antagonismo dos egípcios. Ainda
a clipá, a casca impura, o outro lado da santidade, ainda não tinha sido quebrado pelo Criador do mundo. Havia necessidade de mais um grande milagre, um milagre que se eternizaria, e que era justamente o abrir das águas do Mar Vermelho. Nós traduzimos comumente como Mar Vermelho por uma corruptela gramatical traduzida diretamente do inglês. O nome do mar é Red Sea, o mar de juncos ou de bambus. Aí traduziram como Red Sea, como Mar Vermelho. Confundiram a palavra red com a palavra red. Aí ficou sendo Mar Vermelho. Quando os judeus saíram do Egito, Hashem pediu para Moshe para orientá-los no sentido que eles voltassem em direção ao local do qual eles saíram. Para quê? Para confundir o Paró e todos os seus subordinados e fazer com que eles começassem uma intensa perseguição. Uma curiosidade importante é que eles não atravessaram o mar de lado a lado. Hoje em dia, o Mar Vermelho ele tem comunicação com o Mar Mediterrâneo por meio de um dos dois canais marítimos mais famosos do mundo, que é o Canal do Suez, o mais antigo. Um outro famoso também é o Canal do Panamá. O Canal do Suez liga a Ásia, a África e também, principalmente, a Europa. O Canal de Suez, há 3.334 anos atrás, não existia. Então, eles atravessaram, saíram do continente africano por terra seca. Haviam vários lagos na região do canal. Quando abriram o canal, uniram todos os lagos. Havia pequenos e grandes lagos. Então, eles atravessaram por aquela faixa seca e depois, quando já estavam na península do Sinai, Deus pediu para Moshe para marcharem em direção oposta, de novo, na direção da África, na direção do Egito, para confundirem o Paró. Quando se viram encurralados diante do mar, como tradicionalmente é no povo de Israel, o povo de Israel não tem opinião unânime. São 2 judeus, 3 partidos, 4 legendas, 5 opiniões, 6 agremiações. O judeu ele é muito especulativo, investigativo, muito questionador. Então é muito difícil haver unanimidade entre eles, porque sempre estão à busca da verdade. Então, na hora de se depararem diante do mar, eles se dividiram em 4 turmas diferentes, 4 grupos do povo de Israel. O primeiro, que queria voltar a ser escravo, queria se entregar aos egípcios. O segundo, queria guerrear. O terceiro, queria um suicídio coletivo, se jogar no mar. E o quarto, queria apenas rezar. Com uma frase só, Moshe, como se fala, matou 4 coelhos numa cajadada. Com uma frase só, Moshe respondeu aos 4 grupos. Moshe falou, nunca mais veremos os egípcios, não adianta quererem voltar para o Egito. Hashem vai guerrear por vocês. Isso ele respondeu para aqueles que queriam guerrear. Vamos em frente. Parem, que Hashem vai fazer grandes milagres para aquela turma que queria simplesmente se jogar no mar e não medir as consequências. E Hashem vai agir e vocês fiquem em silêncio, para não ficarem o tempo todo rezando. A hora agora era de agir e de ver os grandes milagres de Deus. Exatamente isso que o povo fez. Começou a observar os grandes milagres de Deus. Na ocasião,
o príncipe da tribo de Eudá, Nachshon ben Aminadab, que era a pessoa mais importante da tribo, de uma das tribos mais importantes, simplesmente se jogou no mar. Existem dois tipos de praia, de beirada do mar. Eu me lembro que uma vez eu estava no litoral sul, há uns 40 anos atrás, mais, 42 anos atrás, estava no litoral sul de São Paulo, numa localidade chamada Ilha Comprida. E na ponta dessa ilha, numa ponta tinha uma cidade chamada Iguape, e na outra ponta, outra cidade chamada Cananéia. Eu estava numa ponta da ilha. Não, essas cidades não ficam na própria ilha, ficam de frente às extremidades dessa ilha. Eu estava numa extremidade e eu vi que um braço de mar não havia declive natural como uma praia. Era uma, como eu diria, era uma espécie de piscina. Para entrar na água a gente tinha que se jogar porque não tinha praia. Eram pedras que delineavam o braço do mar. E exatamente isso que aconteceu. Quando o povo entrou no mar, não havia praticamente praia. E Nachshon ben Aminadab continua em frente. Mas é proibido o suicídio na Torá. Eles estavam se suicidando, Deus os livre? É claro que não. Nachshon ben Aminadab, o governador da tribo de Eudá, o príncipe, ele sabia perfeitamente que Hashem já tinha prometido que iria entregar a Torá à frente. Significa, vamos para frente, vamos em frente. Do outro lado do mar, Hashem vai entregar a Torá. Ele tinha a confiança absoluta de Deus, em Deus. Uma outra ideia, está escrito na Torá que eles andaram na terra seca, dentro do mar, andaram no mar, dentro da terra seca. Perguntam os sábios, afinal, eles andaram na terra seca ou no mar? Então, quando eles entraram, eles foram afundando no mar até que a água chegou às suas narinas. E eles não sabiam nadar, e quando estavam quase se afogando, aí Hashem, ele, juntamente com o Aaron HaKohen, com seu cajado, abriram o mar. Vem o Midrash e diz o seguinte, que o anjo representativo, o anjo representante do mar, afrontou Moshe e perguntou, quem é você para me obrigar a me dividir? Eu fui criado antes de você, você é um mero ser humano. Eu sou anjo representante do mar, aquela criatura, o mar, que antecede a você. Quem é você na hierarquia das espiritualidades para me obrigar a abrir? Então vem o Midrash, por uma afirmativa metafórica, diz que Hashem, com o seu braço direito, um aspecto espiritual, apoiou o braço direito de Moshe, e assim ele pôde abrir o mar, porque as águas se amedrontaram e acabaram fugindo, acabaram se distanciando de medo da revelação da mão direita de Deus, e assim o mar se abriu. Por isso está escrito, em vez de estar escrito Vaivka Hamaim, e se partiu a água, ou e partiu a água, está escrito e partiram a água. Na verdade, Hashem, juntamente com Moshe. Uma pergunta. Vamos reservar as perguntas para depois, pessoal? Senão, ótimo. Pode ser? Vamos guardar, então, um pouquinho para depois, tá? Então, a ideia é de que, naquele momento, havia uma grande revelação de Deus, a tal ponto que todo o povo de Israel começou a entoar uma melodia chamada de Shirat Hayam, a melodia o cântico da travessia do mar, e eles não tinham ensaio algum, eles foram tão inspirados por Deus que homens, mulheres, crianças, idosos, até crianças que estavam ainda na gestação, dentro do útero, do ventre materno,
todos começaram a entoar uma canção de louvor. E foi em uníssono, todos no mesmo tom, no mesmo timbre, na mesma nota, na mesma voz, todos juntos rezando para Deus. E aí, segundo a Hassiduta, a filosofia hassídica, houve uma grande revelação no fender das águas. As águas se dividiram em 12 partes, uma para cada tribo de Israel. Não foi um fender da água a céu aberto, mas o vento fortíssimo fez surgir 12 túneis dentro da água, que começavam na superfície e iam descendo. Interessante que muitos milagres ocorreram no abrir das águas. O povo de Israel não passou pela profundidade maior do mar. Deus criou um caminho mais raso para o povo de Israel transpor. Quando se tratou do Egito, dos egípcios, eles foram até a profundeza do mar. A trilha, o caminho a ser trilhado pelos egípcios, era justamente na parte mais profunda do mar. Quando as águas se separaram, normalmente a matéria orgânica ela é coberta pela água quando tem um sifão de água num ralo ou mesmo no vaso sanitário, é porque a água, por ser inodora, não ter cheiro, ela também encobre outros cheiros. Então, quando o povo de Israel passou pelo mar, apesar das águas terem se separado, o odor de matéria, o odor da matéria orgânica revelada não emitiu gases, diferentemente dos egípcios. Quando os egípcios passaram, os gases eram tão fortes da profundeza do mar que foi descoberta, que eles começavam a desmaiar e morrer somente exalando os gases emitidos pela matéria orgânica em decomposição ou em transformação. Quando as 12 tribos passaram por 12 túneis, então está escrito na Torá, muitos querem entender que era maré, coisa e tal, baixar as águas. Não pode ser maré, porque está escrito preto no branco na Torá, Ve'amayim hayu kechomá, elas eram como muralhas, mi'iminam ou mismolam, à direita deles e à esquerda deles. E vem os sábios e nos revelam que nasceram árvores com folhas, com flores, com frutos que começaram a sair das paredes de água. A água, ela ficou parada como se tivesse congelada. E por isso que é o costume no Shabat da leitura do Cântico da Travessia, que é o próximo Shabat, na véspera do Shabat, nós damos grãos aos pássaros, distribuímos grãos aos pássaros, porque é exatamente isso que eles fizeram, os judeus, quando atravessaram o ar. Como eu disse, eles não atravessaram de lado a lado, eles fizeram uma espécie de semicírculo. Eles atravessaram, na verdade, já estavam na península do Sinai, ou eles já estavam na faixa que liga o continente africano à península do Sinai, e aí eles atravessaram no mar. E os 12 túneis dava para um grupo de judeus observar pela transparência da água o outro grupo de judeus passando em outro túnel. Muitos milagres, e vem a Hassidut, a parte mais íntima e mais profunda da Torá, explica que esse grande milagre não ocorreu somente no âmbito físico. Antes de mais nada, pela linguagem da Torá, nós aprendemos que não somente aquelas águas
não somente aquelas águas se fenderam, mas também todas as águas do mundo se dividiram. Houve um milagre generalizado na face da terra. Todas as águas se dividindo. Um fenômeno totalmente sobrenatural. Vem a Hassidut, baseada também na Kabbalah, na parte mística da Torá, e nos explica o seguinte, que o mundo da revelação é chamado de o alma de Tgalia, um termo cabalístico do Zohar, em aramaico, que é representado pela terra seca. E o mundo do ocultamento é chamado de alma de Itcássia, o mundo do encobrimento, o mundo do encobrimento, e é, na verdade, representado pelas águas do mar, do oceano. Por quê? Porque há muita coisa nas profundezas do mar, há muito ecossistema, etc., mas nós não podemos ver de fora. As águas encobrem. Então, na hora da revelação, do fender das águas do mar, houve o descortinar para o povo de Israel de todos os infinitos mundos espirituais. O povo de Israel conseguiu visualizar com olhos carnais a revelação do abrir e do descortinar de infinitos mundos espirituais. Está escrito que uma serva que estava acompanhando o povo, uma serva cananeia, aquilo que ela conseguiu ver na travessia do mar, nem o profeta Ezequiel e Ezequiel Navi, que teve as visões mais incríveis da carruagem, etc., etc., não conseguiu alcançar ao nível de profecia e inspiração divina alcançados pelo povo de Israel. Hashem quis mostrar para a humanidade que quem manda no mundo é o seu próprio Criador e que a supremacia de Deus é tão grande que ele pode fazer com que o mesmo mensageiro que salvou a vida de um povo ou de mais de um povo também fez com que o mesmo mar servisse do enterro para o povo perseguidor. O mesmo mar salvou a uns e o mesmo mar acabou afogando e escaldando a outros. Interessante que quando Hashem iria abrir o mar, nessa hora se aproximou de Deus o anjo do mal, aquele que tem vários nomes, porque ele é meio estelionatário, ele precisa de usar muitos nomes. Aquele anjo do mal, o representante do mal, ele chegou para Deus e falou: Hashem, não é justo. Ele apontou para os egípcios e disse: esses são idólatras. Depois, o anjo do mal apontou para os hebreus e falou: esses também são idólatras. Como é o critério, Deus? Vossa Majestade, o senhor vai afogar idólatras e, ao mesmo tempo, salvar a outros idólatras? Todos merecem a morte. Naquele momento que o anjo da morte estava confabulando com o Criador do mundo, realmente houve um risco enorme das águas se fecharem também em cima do povo de Israel. Por alguns instantes, as águas estavam se preparando para se fechar em cima de todo mundo, indistintamente. Mas aí Hashem mostrou uma cena para o anjo do mal. Mostrou a seguinte cena. Veja só, o carneirinho amarrado no pé da cama e depois ele sacrificado pelo povo de Israel. No dia 10 de Nissan, os carneiros eram uma divindade no Egito. A constelação acima do egípcio, do Egito, é
equivalente a um carneiro, não sei como é o nome, Áries, Capricórnio, acho que é Áries, a constelação acima do Egito, e eles cultivavam, não podiam matar o carneiro. O carneiro, a exemplo da atualidade na Índia, que tem o maior gado bovino do mundo, porque boi e vaca são considerados divindades e não podem ser mortos, abatidos, assim também no Egito, carneiro era considerado uma divindade. E o povo de Israel fez um grande espírito de autossacrifício, já que Deus pediu para abater o carneiro, sob forma do Corban Pesach, e aí, então, eles se autoanularam perante Deus, porque estavam arriscados até a morrerem pela provocação de terem abatido uma das importantes divindades do Egito, que era o carneiro. E aí o anjo do mal entendeu por que poupar alguns e por que destruir a outros. Muito bem. O povo de Israel, depois que saiu do mar, existia mais um conceito curiosíssimo, que quando os egípcios estavam sendo mortos, afogados e escaldados, teve uma pequena movimentação lá de placas tectônicas, um verdadeiro maremoto, e enquanto os egípcios estavam morrendo, todas as suas riquezas e ocorreu um redemoinho nas águas. Então, as riquezas como ouro, prata e todos os seus utensílios estavam sendo jogados para fora do mar, para a superfície. E Hashem pediu que, naquele momento, o povo de Israel pegasse essas riquezas. Qual era a ideia aqui? De levar essas riquezas para serem elevadas. O ouro e a prata foram usados posteriormente na edificação do templo sagrado, do Beit HaMikdash. A forma de elevar o povo egípcio era pegar aquilo que eles usavam para idolatria. Vamos nos lembrar que aqui era uma orientação antes da entrega da Torá, porque aquilo que é usado para idolatria, em geral, não pode ser aproveitado, e canalizar para servirem a Deus. Por que que os egípcios levaram tudo que eles tinham de melhor para a perseguição dos hebreus? Porque essa recaptura dos escravos, a ordem partiu do Paró. Inclusive, o faraó ele foi na frente, diferentemente de outros monarcas que no confronto, na batalha, numa guerra, eles fazem o primeiro exército ir na frente e depois eles se deslocam. Aqui o Paró, tão envolvido ele estava nessa missão, que ele inspirou a todos indo à frente de todos, mas a ordem partiu dele. E ele, como divindade, como ídolo que era cultuado na época, o fato de todos o seguirem era um ato de devoção à idolatria. Na hora dos adoradores do Paró irem em frente, eles pegaram o ouro, a prata, as melhores roupas, todas as riquezas que ainda lhe restaram para ir em frente na recaptura dos hebreus. Nós vemos, então, a grande santificação do nome de Deus. Havia dois grandes anjos na hora do abrir das águas. O primeiro anjo, ou existe uma ideia que o fundador do povo egípcio ainda estava vivo, que era Mitzrayim, o nome dele era Egito. Uma outra ideia que apareceu o anjo representante do Egito para tentar salvar o seu próprio povo. Ele veio das alturas para ajudar o povo egípcio. E, ao mesmo tempo, um anjo de Deus aparece sob forma de guerreiro. Está escrito Hashem Ish Milchama. Hashem é um homem de guerra, é um soldado guerreiro. Vem um anjo de Deus sob forma de um guerreiro para pelejar também
e proteger o povo de Israel. E interessante que 50 dias após a saída do Egito, Deus se revela no Monte Sinai e fala para os judeus: eu sou eterno, que te retirou. Ele se revela individualmente para cada indivíduo do povo. Eu sou eterno, que te retirou do Egito. Interessante que, apesar do povo de Israel não estar mais praticando a idolatria, o conceito da idolatria era muito forte. Então, Deus teve que explicar que, apesar dele estar falando da voz do ancião no cume do Monte Sinai, ele esclareceu que ele é o mesmo Deus que retirou o povo de Israel do Egito. Aquele anjo que surgiu sob forma de um herói guerreiro, de um soldado guerreiro, é o mesmo que agora aparece com a voz de um ancião no cume do Monte Sinai. É o mesmo Deus, o único Deus. Então, Hashem solidificou a conexão do infinito, do povo de Israel com o infinito, justamente por meio das revelações que se deram no abrir, no fender das águas, e ao mesmo tempo santificando totalmente o nome de Deus. Não foram suficientes as 10 pragas para anularem o povo egípcio. Houve a necessidade do grande milagre do fender das águas e depois do fechar das águas. Aliás, o único sobrevivente entre homens, mulheres e crianças e idosos de todo o povo original do Egito, o único sobrevivente foi aquele que o representou, o Paró. Ele era o único que não adorava. Quem era o único que não adorava o Paró? O faraó? Ele mesmo. Ele sabia que ele não era Deus, ele sabia que era um impostor. E justamente pelo sentimento positivo que ele teve de arrependimento, apesar do turbilhão da água, apesar do maremoto ocasionado, ele acabou sobrevivendo para passar o resto da sua vida andarilhando pelos 4 ventos do mundo, falando dos grandes feitos de Deus. Assim também será na última redenção, quando o nome de Deus será santificado por meio da revelação do Mashiach e dos grandes milagres que se sucederem. O nome de Deus será santificado perante toda a humanidade, quando todos os seres humanos, sem exceção, servirão a um único Deus com todo o coração, nas palavras do Rebbe, devendo ocorrer a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Pessoal, nós vamos ter mais uns minutinhos agora, 20h37. 9 horas eu tenho que finalizar a nossa aula hoje em caráter excepcional. Vamos clicar no link para voltarmos no segundo segmento, que vai ser hoje um pouco mais curto, para, na medida do possível, esclarecermos as diversas perguntas que surgirem. Podem começar agora. Alguém tem alguma pergunta a ser formulada? Alguém ia fazer alguma pergunta antes? Será que ainda está presente a pessoa que ia perguntar? Oi, Rabino. Oi. Gabriel, do canal Papo Bina e Noa. Como é que está o senhor? Boa noite. Tudo bem, Gabriel? Graças a Deus. E você, tudo jóia? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Muito interessante essa visão em relação à separação das águas e o diálogo do anjo, em relação a Moshe pela parte que ele usava como referência à idade, né? Ou seja, eu sou pioneiro aqui. A antiguidade, quem era mais antigo, né? Quem era anterior, né? Isso. Mas também tem um Midrash que diz que o mar se afastou também por causa dos ossos, os restos mortais de Yosef Hatzadik. Não tem uma parte assim, Rabino? Sim, na verdade também. Um Midrash não desmerece outro. Estavam atravessando com os restos mortais de Yosef, dos seus irmãos, de todos os familiares. E realmente, Yosef, a santidade do Yosef, fez também com as